Hoje você vai aprender de uma vez por todas o básico necessário para conseguir se virar no Illustrator. E eu digo aprender mesmo, não só gravar termos. Todos os capítulos do vídeo vão estar demarcados aqui embaixo. Sem mais delongas, vamos nessa. Começando pela maior dúvida talvez de quem está começando a mexer nesses softwares gráficos agora, a diferença entre uma imagem raster e uma forma vetorial. Uma imagem raster é formada por uma grade de pixels. Pixel é a menor unidade de medida possível de uma imagem digital. Cada pixel tem uma informação de cor. A gente junta essas pequenas informações de cores numa grande grade e a gente tem uma imagem digital, qualquer que seja. Aqui, por exemplo, se a gente pegar essa imagem da Torre Eiffel disponível na internet, se a gente der zoom suficiente nela, a gente vai conseguir ver essa grade de pixels, essas informações de cor, né? Então isso vale para qualquer imagem digital rasterizada. O que é então a diferença entre isso e um vetor? Um vetor ele não é formado por uma grade de pixels. Ele é um cálculo matemático entre pontos, linhas e curvas. Se a gente pegar essa forma bem simples aqui, a primeira, né? Elas são vários pontos e linhas, pontos e linhas. Essa aqui, essa terceira, ela é formada por pontos, linhas e curvas. Se a gente pegar então uma forma, por mais complexa que ela seja, ela também vai ser formada, sendo ela vetorial, por pontos, linhas e curvas. O legal disso é que ela se torna indefinidamente escalável. A gente consegue deixar ela gigante, pequenininha, que ela vai continuar sendo pontos, linhas e curvas. Ela não vai ser uma pequena grade de pixels, sacou? Então essa é a crucial diferença entre formas vetoriais e entre imagens rasterizadas. Para deixar mais clara essa diferença, eu peguei a mesma forma e deixei ela aqui, claro, de uma forma bem escrachada, essa imagem aqui, né? A gente consegue visualizar a grade de pixels e aqui a gente não consegue visualizar nada disso porque são pontos e linhas. Eu posso deixar essa forma com 1 km de largura, se eu quiser. Ótimo. Agora vamos aprender então como a gente navega nessa área de trabalho do Illustrator e entender como é que ela se dispõe, né? Se a gente clicar Alt e rolar o mouse, a gente vai usar bastante a rolagem do mouse agora. Alt e a rolagem do mouse, a gente vai para frente e para trás na área de trabalho. Se a gente simplesmente rolar o mouse sem clicar em nada, a gente vai para cima e para baixo. Bem simples. E se a gente clicar Ctrl e rolar o mouse, a gente vai para a esquerda ou para a direita. E se a gente clicar a rolagem do mouse e arrastar, a gente vai navegar livremente. Tá vendo que fica tipo uma mãozinha segurando a nossa área de trabalho? A gente vai navegar livremente clicando e arrastando a rolagem do mouse ou a barra de espaço. É a mesma coisa. Se eu deixar clicar da barra de espaço, clicar na área de trabalho e arrastar, eu vou estar usando a mesma ferramenta e navegando de forma livre. Então, é Alt para frente e para trás, Ctrl para o lado e para o outro, rolagem normal para cima e para baixo, rolagem clicada, a gente navega livremente. Então, se eu der -1 agora com Alt e rolagem para trás, a gente vai conseguir ver toda a área de trabalho do Illustrator, ela completa, né? Que é essa área em cinza escuro aqui. Ela tem mais ou menos 5 ou 6 metros. Dentro dessa área de trabalho, a gente vai conseguir criar N pranchetas de tamanhos e unidades de medida que forem necessários para o nosso arquivo. No meu caso aqui, eu tenho 4 pranchetas criadas em 1920 por 1080 pixels. Mas poderia ser em metros, em centímetros, em polegadas. A gente consegue ver até aqui as unidades nas propriedades, né? A unidade padrão desse arquivo está em pixels, mas poderia ser milímetros, centímetros, polegadas, que nem eu mencionei. Entendendo essa área de trabalho, a gente consegue agora ficar um pouco mais minucioso na questão das ferramentas. As ferramentas mais importantes são as de seleção e criação. Vamos começar pelas de seleção. Nós temos duas, a seleção direta e a seleção global, a seta preta e a seta branca. A seta preta é a primeira ferramenta, a seta branca é a segunda aqui, vocês podem ver do lado esquerdo. Eu acesso elas com as teclas V e A. V é a seleção global, A é a seleção direta, né? V é a seta preta, A é a seta branca. A diferença é que a seta preta a gente seleciona os objetos inteiros. Tá vendo essa caixa demarcadora no objeto inteiro? A gente pode pegar o objeto inteiro e mudar, rotacionar, aumentar, diminuir, a gente já vai ver sobre isso. Com a seta branca a gente pode pegar só uma pequena parte desse objeto, por isso que ela é a seleção direta. Se eu quiser pegar só esse ponto aqui desse objeto, eu posso pegar ele, tá vendo que só ele ficou em azul? E modificar o local dele, por exemplo, né? Então é isso que faz a seleção direta e a seleção global. Agora, para criar objetos, a gente pode criar eles de várias formas. Começando pelas formas básicas, né? Aqui a gente pode acessar as formas básicas, aqui do lado esquerdo temos a retângulo, a elipse, a polígono, estrela e segmento de linha. Vamos começar pela retângulo.
A gente pode criar qualquer uma dessas formas que eu mostrei de 2 jeitos. Clicando e arrastando na tela, a gente pode pegar e criar a forma aqui, bem livre. Aí peguei a seta preta e arrastei para o lado. Ou eu posso pegar a ferramenta aqui, no caso M de retângulo, e clicar na tela. Se eu clicar na tela, vai aparecer uma janela para mim, para eu escrever quais as unidades de medida que eu quero de largura e altura desse objeto, né? Eu posso fazer isso de uma forma mais automatizada. Então, por exemplo, eu vou deixar aqui 200 por 250 pixels. Ele já vai automaticamente criar para mim um retângulo de 200 por 250 pixels. Eu não preciso pegar, clicar, aí arrastar e daí vir aqui em propriedades e mudar o tamanho. Eu posso já criar ele direto do tamanho que eu quiser. Então, essas 2 formas, clicar e arrastar, e só clicar na tela a gente cria formas básicas. O mesmo vale para uma elipse, por exemplo, que eu posso acessar no L ou deixando clicado aqui e vindo aqui em elipse. Também posso clicar e arrastar. Agora, olha uma coisa legal, aqui na elipse, né? Vamos supor que eu queira um círculo perfeito. Eu estou clicando, arrastando e fica só uma elipse. Pô, é muito difícil encaixar aqui o círculo e tal, por mais que ele me ajude ali, né, com essas linhas guia roxa. Simplesmente a gente usa a tecla Shift. Com o Shift pressionado, eu consigo, ó, bloquear a nossa proporção e criar um círculo perfeito. O mesmo vale para o quadrado, tá? Eu vou criar um quadrado. Ó, aqui a gente fez daí um círculo perfeito. Então essas são as formas básicas. Uma forma de criar objetos livremente, tipo manualmente, com pontos aleatórios, é com a caneta. A caneta, ela pode ser um bicho de 7 cabeças no começo, mas com a prática você vai pegando o jeito de como manipular a caneta. A gente pode pegar a caneta aqui como terceiro objeto ou simplesmente clicando P, de pen em inglês. A caneta, a gente cria pontos na tela e a gente vai criar um objeto vetorial manualmente. Então eu posso, ó, clicar, eu vou fazer um ponto. Aqui ele já me dá uma previsualização de como vai ser a próxima linha, né? Se eu criar um ponto em qualquer lugar. Então eu vou fazer mais um ponto, vou fazer mais um ponto, mais um ponto, mais um ponto. E daí quando eu chegar aqui, ó, se eu quiser fechar essa forma, vai aparecer uma bolinha ali no meu cursor, tá vendo? Cliquei, fechei uma forma. Então aqui eu fiz uma forma totalmente aleatória aqui, né? Do jeito que eu bem preferia. Eu posso editar aqui com a seleção direta, a minha forma, ó, deixar ela totalmente personalizada. Com a mesma caneta, aí a gente pode ir um passo além, clicar aqui, vou fazer aqui, ó, a mesma coisa, fazer uma forma manual. Aí, se eu clicar e arrastar o ponto, eu vou fazer uma curva, não um ponto reto, não uma linha reta, né? E eu posso arrastar, olha só, ele vai criar essas abas. Essas abas vão mostrar para mim o grau, né, o ângulo e a distância, o tamanho dessa curva. Ela pode ser super alta, ela pode ser bem breve, e isso, aqui eu consigo editar isso já na hora de criar a forma. Ou eu posso editar depois, né? Aqui eu vou fechar a forma pra gente. Eu posso pegar a ferramenta de seleção direta, clicar nesse ponto e editar depois, ó. Posso editar depois a minha curva, deixar ela do jeito que eu bem preferir. Claro que a gente pode ficar bem mais complexo que isso aqui na edição dos pontos, mas só para vocês entenderem, né? Como é que o básico para você virar para conseguir criar formas de maneira manual. Beleza. Então a gente já sabe agora como manipular essas formas e como criar essas formas básicas. Além de selecionar, vamos supor que o que eu estava fazendo até agora, né? Diminuindo, aumentando. Isso tudo a gente faz com esses pequenos pontinhos que tem aqui nas arestas e nas linhas dos objetos. Qualquer objeto, ó, tá vendo? Se a gente passa o mouse em cima deles, tá vendo que o nosso mouse muda? Ele muda para essas setas. Ó, e se eu passo o mouse aqui por fora, fica essa seta dobrada, aqui fica essa seta na diagonal. Isso é a manipulação direta do objeto para rotacionar e escalonar ele. Quando eu pego aqui no canto, aí fica essa seta diagonal, eu posso clicar e eu posso aumentar e diminuir o meu objeto. Então, aqui eu estou clicando Shift para deixar a proporção. Se eu soltar o Shift, eu vou estar mudando a largura e a altura do meu objeto de maneira totalmente livre, né? Eu até posso distorcer os meus objetos assim. Se eu pegar aqui só do lado, eu vou estar mudando só a largura. Se eu pegar aqui em cima ou embaixo, eu vou estar mudando só a altura, né? Então é um jeito bem rápido de editar minhas formas. E se eu usar aquela aqui, ó, vir bem aqui no cantinho, vai aparecer essa seta dobrada. Se eu clicar e arrastar, eu vou estar rotacionando o meu objeto. Também de maneira livre. Ou com o Shift se eu não me engano, é de 45 em 45 graus. Tá vendo? Aí eu posso, por exemplo, se eu quiser 90 graus, eu posso vir aqui, vai bloquear em 90 graus. Então é uma maneira bem rápida da gente editar o objeto usando esses pontos nas arestas e nas linhas, né? Aqui, ó, na ferramenta de seleção global, na seta preta. Show de bola! Agora, falando de texto, né? A gente já sabe como criar formas básicas. Outra coisa básica é o texto. A ferramenta de texto a gente pode acessar aqui do lado, no T, ou clicando a tecla T.
Aí a gente vai criar um texto e tem dois tipos de texto básico no Illustrator. Tem o texto ponto e o texto caixa. O texto ponto eu posso criar ele só clicando na tela. Cliquei uma vez, ó, já criou um texto para mim base. Eu posso botar aqui, meu texto base. Se eu clicar ESC, ele para de digitar, sai da ferramenta de texto e vai para a ferramenta de seleção global. Ó, vai para minha seta preta direto. Aí eu posso pegar meu texto e mudar de lugar. Se eu pegar esse texto e aumentar a caixa dele, ó, eu vou aumentar o texto inteiro, tá vendo? Vou aumentar o texto inteiro. Inclusive, se eu vier no painel propriedades, eu consigo mudar minha fonte, o tamanho da fonte, se vai ficar alinhado ao centro, à esquerda e tudo mais. Mas não é isso que a gente quer ver agora. Então aqui, ó, com o Shift pressionado, né, eu consigo mudar o tamanho do meu texto inteiro. Se eu pegar esse texto aqui e mudar o tamanho dele aqui nesse ponto do lado, ó, tá vendo que ele muda só a caixa? E não o texto, e o texto ele vai se adequar ao tamanho da caixa? Por isso que ele é um texto caixa. Eu posso criar um texto caixas com a tecla T também do texto. Em vez de só clicar, eu posso clicar e arrastar. Aí eu vou estar criando a caixa que o texto vai dentro, né? Isso é legal para parágrafos, quando você quer um parágrafo que não tem que ficar quebrando as linhas com Enter, sabe? Você cria uma caixa de texto assim, clicando e arrastando. Ele até preenche com um texto padrão aqui pra gente, chamado Lorem Ipsum. Então a gente pode pegar e mudar aqui o tamanho dessa caixa e o texto vai se adequar ao tamanho da caixa. A gente pode transformar esse texto caixa em texto ponto também, com essa bolinha preta, tá vendo? Essa bolinha preta, se a gente clicar nela duas vezes, a gente vai pegar esse texto que era um texto caixa e virar um texto ponto. Agora essa bolinha ficou branca. Então se eu pegar agora e aumentar essa caixa, ele não está aumentando a caixa, ele está aumentando o texto em si. Então isso é legal, a gente pode mudar, ó, agora eu mudei para texto caixa de novo, tá vendo? Ó? Virou uma caixa. Cliquei duas vezes, virou texto ponto, aí eu estou mudando o texto. Isso é bem útil, né? Quando você quiser alternar entre, não, agora esse parágrafo eu quero deixar ele exatamente assim, mas eu quero aumentar um pouquinho. Aí você aumenta por aqui, em vez de ficar aumentando aqui nos pontos. Então assim a gente cria e modifica o texto. Agora, por último, mas não menos importante, as cores, né? Até agora a gente está vendo tudo mais ou menos em preto. Como é que eu mudo as cores e qual é o tipo de preenchimento que a gente pode dar para os objetos? Eu vou pegar esse objeto que a gente já tem criado aqui, ó. Ele está azul. Eu tenho duas formas fáceis de mudar a cor dele agora. Eu posso clicar duas vezes nesse quadradinho aqui do preenchimento e selecionar a cor livremente aqui, ó. Aqui eu posso mudar a matiz da minha cor e aqui o brilho e a saturação. E eu posso já ao vivo ver como é que ele vai ficar, né? Então eu posso mudar aqui, ó. Deixar aqui mais azulado. E dar um OK. Vai mudar a cor do meu objeto. Esse é um jeito. Outro jeito é com o painel F6 ou painel Color, vindo aqui em Window Color. Eu consigo modificar ele direto por aqui, ó. É a mesma coisa que ali, só que de uma maneira num painel dedicado a isso, né? Eu posso até ver de outras formas de edição de cor, não só RGB. Posso ver em escala de cinza. Daí é uma escala de branco a preto. Eu posso ver HSB, que é matiz, saturação e brilho. E eu posso ver também daí semi, que no caso é tintas para impressão, né? Isso é um outro caso daí. Se você está fazendo uma coisa para digital, foque mais na questão aqui do RGB e HSB, são só modos de edição de cores, né? Mas no começo talvez seja mais fácil a gente vir aqui mesmo e mudar por aqui, mais visual, mais didático, né? A gente tem então aqui uma cor sólida. Se eu quiser um gradiente, eu posso pegar o meu objeto. E aqui, eu vou usar esse mesmo objeto de exemplo. E aqui nesses mesmos quadrados aqui, ó, que tem de preenchimento e contorno, embaixo deles tem o tipo do preenchimento ou o tipo do contorno, né? No caso aqui a gente está em cor sólida, que é a primeira opção. A segunda é gradiente e a terceira é nenhuma. A gente quer a segunda, que é gradiente. Aí já sozinho abriu pra gente o painel gradiente aqui, ó. Uma mão na roda. Então eu posso pegar esse gradiente, pegar esse objeto, clicar G para pegar a ferramenta gradiente, e assim eu consigo criar novos pontos nesse gradiente e pegar esse ponto e mudar a cor dele a qualquer momento, ó, mudar a cor dele e ao vivo já vai mudar o nosso gradiente. Então eu posso criar quantos pontos eu quiser, ó, e modificar aqui aonde eles ficam e vai modificar o jeito que meu gradiente aparece. Ou eu posso fazer a mesma coisa que eu estou fazendo aqui por aqui, né? Modificar esses pontos, ó. Clicar neles, mudar a cor deles. Então assim a gente modifica as cores. Agora, para você botar tudo isso em prática, você vai querer criar um novo arquivo e fazer os seus objetos e tal, e exportar eles de alguma forma, né? Então eu vou mostrar isso por último agora, rapidamente, um bônus, né? Como é que a gente faz isso? Você vai abrir o seu Illustrator e você vai provavelmente vai aparecer esse painel que eu vou mostrar para vocês agora, já logo de cara, né? Se não, você vai clicar Ctrl N.
ou vir aqui em arquivo, novo. E você vai vir aqui em web e colocar o Web Large. Para começar, só para a gente explorar, é legal esse formato, é um formato bem flexível aí, né? De 1920 por 1080, cor RGB, tudo certo, criar. A gente vai criar então um novo arquivo, vocês vão conseguir criar um novo arquivo dessa forma, na nossa área de trabalho, com a nossa prancheta aqui dentro, né? Eu vou vir aqui, no caso vocês vão fazer aqui os exercícios de vocês, vão botar aqui os retângulos, os círculos, mudar a cor, botar gradiente, botar texto, caixa, texto ponto, e fazer aqui como vocês bem entenderem. Aqui ficou uma obra-prima, né? E daí depois de fazer isso, vocês vão querer provavelmente exportar isso de alguma forma, exportar como um JPEG, por exemplo. Isso às vezes é uma dúvida que sempre pega as pessoas. É muito fácil. Você vai apertar Ctrl Alt E. Vai abrir o painel Export for Screens. Eu consigo acessar esse painel também aqui em Arquivo, File, Export ou Exportar, Export for Screens ou Exportar para telas. Aqui a gente vai ter aqui, ó, Exportar Artboards, né? A gente só tem uma, Artboard 1. Eu posso mudar o nome dela. E aqui eu consigo selecionar que tipo de arquivo eu quero. Eu quero JPEG, eu quero PNG. No caso aqui, JPEG 100 é o quanto de compressão vai ter nesse JPEG, né? O quão comprimido ele vai ser. No caso aqui, o 100 é o menos comprimido, né? Se você pegar o 20, é o que tem menos qualidade, vamos dizer assim, é o que tem mais compressão. Daí a gente pode deixar o JPEG 100 de boas e vamos deixar uma vez. Uma vez por quê? É a nossa prancheta do tamanho dela mesmo. Uma vez o tamanho dela, 1920 por 1080. Se eu quiser que ela seja duas vezes o tamanho dela, aí eu boto 2, 3, 4 e assim vai, né? Então eu quero que ela seja exatamente desse tamanho, o nome dela, que você escolhe a pasta que você quer exportar e você simplesmente pode exportar. E daí você vai ter a sua imagem exportada como um JPEG e sucesso. Beleza? Então agora você já tem tudo que é necessário para conseguir criar um arquivo base, criar as suas formas, mexer na caneta, fazer curvas, mudar a cor, botar gradiente, criar textos e exportar eles também para ficar testando e fazendo iterações aí de tudo que você quiser dos seus exercícios, né? Eu tentei falar um pouquinho mais brevemente de tudo, né? Então às vezes pode ser uma coisa meio maçante mentalmente. Se você ficou com dúvida em qualquer coisa, pode deixar um comentário que eu vou te responder. E se você quiser que eu aprofunde em alguma dessas coisas que eu mencionei, às vezes a questão das cores, ou a questão de criar um novo arquivo, também tem várias opções, a gente pode fazer um vídeo disso no futuro, beleza? Esse aqui é o Nano Dicas e até a próxima.